O ministro Alexandre de Moraes, do STF, suspendeu ontem 2 leis municipais que proibiam o uso e o ensino da linguagem neutra em escolas públicas e privadas e órgãos municipais. As leis em questão, promulgadas pelos municípios de Ibirité, Minas Gerais, e Águas Lindas, em Goiás, visavam a proibir o uso da linguagem neutra ou do dialeto não binário, entre aspas, na grade curricular, material didático e em atividades promovidas pela administração pública local. No entanto, Moraes alegou que tais normas representam uma interferência indevida, entre aspas, na competência legislativa da União sobre normas gerais de educação. Então, eu tenho visto essas decisões do Alexandre de Moraes, elas mostram o quê? Quando houve o CONAI, qual foi a crítica que se fez à CONAI? Inclusive, eu fiz uma entrevista aqui com o professor Hermes Neri. Ele falou o seguinte: o CONAI e o Plano Nacional de Educação e o Sistema Nacional de Educação, eles representam o quê? A sovietização da educação no Brasil. A sovietização do ensino. É o que eles estão fazendo. O que é a sovietização? Veja, a palavra soviete, em russo, ela significa conselho. Mas não é qualquer conselho. Isso aí é interessante. Não é qualquer conselho. Quando um conselho se manifesta contra o poder central, ele é desautorizado, ele é perseguido. Eu vou dar um exemplo. A resolução do Conselho Federal de Medicina que proibiu a sistolia fetal, né? Recente. O Moraes foi lá e derrubou essa resolução. Ou seja, não basta vir de um conselho, tem que ser de um conselho que atenda ao poder central. Você está entendendo? Quando um conselho toma uma decisão que vai contra o poder central, o Moraes acaba desautorizando esse conselho. Então, é aquela história, né? Todos os animais são iguais, mas alguns são mais iguais que os outros. A mesma coisa vale para os conselhos. Todos os conselhos são iguais, mas alguns são mais iguais que os outros. Então, os conselhos aí dominados pela esquerda, eles fazem a festa no STF. Aliás, quem fez essa ação para derrubar as leis anti-linguagem de gênero? O PSOL, um dos menores partidos do Congresso. Tá? Se eu não me engano, hoje o PSOL tem 10, 12 deputados, num total de 513. Tá? Mas é incrível que não existe proporcionalidade, porque todas as ações que o PSOL leva para o STF são julgadas procedentes. A decisão que derrubou a resolução do CFM também foi movida pelo PSOL. Quer dizer, esse pessoal do PSOL, eles têm trânsito livre no STF. Eles são partido, hoje, o PSOL é o partido mais influente no STF. O PSOL é o partido mais influente no STF. Então, o que ele está fazendo? Ele está defendendo o que o Moraes fez. Agora, ele está defendendo a centralização do poder. Isso é fundamental para você entender o regime PT-STF. Eles querem centralizar o poder. Tanto é que, na sua decisão, o Alexandre de Moraes disse: não, isso aí é competência da União. Agora, veja só. Vamos supor que agora o PNE ele vai ser submetido ao Congresso Nacional, aos representantes do povo. Os deputados vão ter que votar o PNE. E olha, é pouco provável que o texto aprovado na CONAI seja referendado pelos deputados, porque é um texto absurdo, em que a questão de gênero é muito mais citada do que os nomes das próprias disciplinas. Quer dizer, você fala de gênero, você fala de LGBT, você fala dessas questões muito mais do que eles falam de português e matemática. Português e ciências, né? Exato. A palavra gênero, ela é citada, a sigla LGBT, ela é mais citada do que a palavra português, do que a palavra matemática. Mas assim, é uma coisa absolutamente desproporcional.
Quer dizer, os deputados, representantes do povo, vão votar nisso? Vão aprovar isso? É lógico que não vão. Mas aí o que acontece, Ana Flávia? O que acontece, audiência do Diário BSN? Aí o pessoal vai recorrer para o STF. E o STF vai derrubar. Porque é assim que funciona hoje. Entendeu? O STF virou uma casa legislativa, usurpou os poderes do Congresso. E eles estão usurpando os direitos do povo, porque existe aquele... A gente acabou de citar aqui o caso dos cristeiros, né, dos mártires do México. O que eles defendiam? Eles defendiam a doutrina da igreja. A igreja tem uma doutrina social, que foi elaborada durante os séculos pelos padres, doutrina social da igreja. Nessa doutrina social da igreja existe um princípio chamado de princípio da subsidiariedade. Esse princípio defende o seguinte, que aqueles problemas que podem ser resolvidos pela comunidade não demandam a participação do Estado. Então, aquilo que pode ser resolvido no âmbito da comunidade não demanda a participação do Estado. Não precisa chegar nenhum funcionário do governo para me explicar o que eu devo fazer com o meu filho. Entende? Nós aqui, pais dessa comunidade, decidimos que aqui, olha, aqui não tem ideologia de gênero. Aqui não tem linguagem de gênero. Até porque a linguagem de gênero, essa linguagem neutra, ela vai contra a língua portuguesa. O idioma oficial brasileiro, pela Constituição, é a língua portuguesa e ele deve ser preservado, faz parte do nosso patrimônio cultural. A linguagem neutra, ela destrói a integridade da língua portuguesa. E mais do que isso, a grande questão da linguagem de gênero, ela não é de natureza moral. Não. A questão da linguagem de gênero, o grande problema da linguagem de gênero, da linguagem neutra, é a questão cognitiva. Ela destrói a inteligência das crianças. É isso que a ideologia de gênero faz, muito mais do que promover condutas imorais, né, que podem ser consideradas imorais. Tá, tem esse aspecto, a gente pode discutir esse aspecto, mas eu não estou falando disso aqui. O que eu estou falando é que a ideologia de gênero destrói a inteligência das crianças. Se a assistolia fetal destrói a vida das crianças, você injetar cloreto de potássio numa criança, submetendo a uma tortura que não é aceita nem para animais, porque o Conselho Federal de Veterinária proíbe o uso de assistolia em animais. Em animais. Tá? Se a assistolia fetal destrói essas crianças inocentes no ventre das suas mães, a linguagem neutra, ela destrói a inteligência das crianças. As crianças que eles deixaram nascer, entende? Quando nascem, vão para a escola e têm as suas inteligências destruídas. Ou seja, a sua vida também comprometida. Então, isso compromete tudo mais. Porque se você não domina a linguagem, se você não tem o domínio sobre o seu próprio idioma, você não consegue dominar nada. Você se torna um joguete. Você transforma as crianças em joguetes do sistema de poder. Entende? A ideia é transformá-las em quê? Em militantes políticos. Que é o que está sendo feito não apenas no Brasil. Mas eu estou lendo esse livro aqui, olha, do James Lindsay, que é um professor americano, que está lá na nossa... Eu não conferi, mas deve estar lá na livraria BSM, né? Chama-se A Pedagogia do Marxismo. O desastroso método educacional de Paulo Freire, criado para formar ativistas. Você sabe do que ele está falando aqui? Da aplicação das ideias do Paulo Freire nas escolas americanas. Tá? Paulo Freire tem uma influência perniciosa sobre as escolas americanas. As crianças americanas estão sendo formadas como ativistas, tá? Sob a influência do Paulo Freire. Aqui tem coisas sensacionais. Tem até um encontro do Paulo Freire, você sabe com quem? Com o Klaus Schwab, o atual presidente do Fórum Econômico Mundial, o criador, fundador, né, do Fórum Econômico Mundial. Tem um encontro do Paulo Freire com o Schwab. É verdade. Entendeu? E toda essa história, eu acho que assim, nada mais justo do que colocar o Paulo Freire como um patrono da educação brasileira. Porque realmente
A educação brasileira é uma das piores do mundo. A péssima Ele educação realmente brasileira. ele realmente é um patrono. Mas eu diria assim que ele é muito mais uma grife, porque o que ele defende é a formação de ativistas, militantes políticos, né? O método Paulo Freire, na verdade, não existe. O que você tem aí são duas outras pessoas que nem sempre são citadas, né? Mas que ajudam a explicar o que é a educação brasileira. Uma delas é a Emília Ferreira. Emília Ferreira é uma pedagoga argentina, cujo método de alfabetização, ela sim tem um método de alfabetização, que é o método do letramento, que é aplicado em larga escala nas escolas brasileiras. E o resultado é esse desastre que nós vemos no Brasil, que as crianças, né, são analfabetas. Quer dizer, um dos piores sistemas educacionais do mundo, né, graças às ideias, em parte graças às ideias da senhora Emília Ferreira. Ferreira, não sei se ela ainda está viva, não sei. Ela é argentina, né? Foi adotado o método da Emília Ferreira. E, por outro lado, existe a concepção do Sistema Nacional de Educação, que vem de um outro pedagogo, esse brasileiro, chamado Demerval Saviani. E o que ele defende, basicamente? A centralização da educação. Que o governo central tome as decisões essenciais sobre a educação do seu filho. É isso que eles querem.